Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Roberto Sabino. Hoje é dia 29 de setembro, uma sexta-feira, e eu tinha combinado aqui no canal, eu tinha me programado para na sexta-feira falar um pouco de algumas histórias que aconteceram comigo aí na minha vida profissional para compartilhar um pouco de experiências. Mas ontem, que era o dia que eu ia falar do Fique Bem, então a categoria de quinta-feira seria falar de saúde mental, falar de coisas interessantes para que a gente possa melhorar a nossa vida profissional pelo lado do bem-estar. Ontem eu não consegui soltar o vídeo porque eu já estava 9h30 da noite trabalhando o dia inteiro e eu falei, não, eu vou deixar para soltar o vídeo amanhã, porque hoje eu preciso descansar. E essa é uma das coisas que a gente vai ver ao longo dessa série de vídeos aqui do Fique Bem. Eu ainda não sei se eu vou manter nas sextas-feiras, nas quintas-feiras, depois a gente vê isso. Mas hoje eu quero falar um pouco desse tema que me parece um tema muito importante. E como essa semana a gente está analisando o vídeo do Facundo Manes, a gente já analisou produtividade, já analisou comunicação, já analisou resolução de problemas. Se você não viu, os vídeos estão aqui no canal, estão todos disponíveis na sequência dessa semana aqui. Hoje a gente vai falar de saúde mental e a gente vai falar de alguma coisa muito interessante, que é uma colocação que o Facundo está fazendo sobre o que ele acha que é uma das coisas mais importantes para o seu cérebro estar bem. E a gente vai ver um pedacinho do vídeo agora para a gente entender isso que a gente vai ver hoje. Desde la ciencia del cerebro, ¿cuáles son las claves del bienestar? Então, assim, o que a neurociência diz que são os pontos chaves para o bem-estar? Ela fez uma pergunta bastante ampla. Quais são os pontos chaves para o bem-estar? O que você precisa fazer para estar bem? Se pensaba que el 50% de si veíamos el vaso lleno o el vaso vacío dependía de la herencia de los genes. Hoy sabemos que es un poco menos, según algunos estudios hechos en gemelos y en poblaciones para estudiar este tema, se sabe que el 30% de nuestro bienestar en cierta manera está influido por la composición genética, por nuestra herencia. Pero eso también marca que hay mucho que podemos hacer para modificar nuestro bienestar, nuestra felicidad. Ele está dizendo o seguinte: antes se achava que metade do nosso bem-estar estava definido nos nossos genes. Hoje em dia, os estudos mostram que isso está aí por volta de 30%. Quando eu ouço isso aqui, e isso bate, obviamente, com outros estudiosos que eu tenho visto, eu penso duas coisas. Primeiro, 30% tem um espaço bastante grande, que é o que ele falou. Tem um espaço bastante grande para a gente trabalhar o nosso bem-estar. Então, se você está bem ou não está bem, tem um espaço para você trabalhar, um espaço de 70%. Óbvio, é muito difícil a gente entender o que é 30%, o que é 70%, mas se você se esforçar, você vai ficar bem. É isso que a gente tenta entender dessa colocação. Por outro lado, 30% do nosso bem-estar depende da nossa herança genética. Ou seja, se você é uma pessoa que fica bem em situações de pressão, em situações adversas, ou se você vai ficar mal, 30% disso, o que em certa medida às vezes é até bastante, também é definido pela sua herança genética. E aí, por que eu estou falando isso? Porque você precisa saber quem é você. Será que você é uma pessoa que nessa sua herança genética tem uma carga de resiliência, tem uma carga de receber situações adversas e não se abalar tanto? Ou será que você é uma pessoa que com a sua herança genética você é uma pessoa que se abala muito por coisas menores? Antes de continuar ouvindo o Facundo, eu trabalhei durante muito tempo em empresas grandes e eu posso dizer que conheço algumas outras empresas, não só as que eu trabalhei. Os ambientes nas empresas grandes são bastante desafiadores, vamos colocar assim. E tem muita gente que trabalha em empresas grandes e está muito mal, né? Às vezes com quadros de depressão, às vezes com outros quadros de
problemas, né, importantes assim, mas tem gente que está passando por uma situação dentro da empresa ali bastante, uma pressão bastante grande e está relativamente tranquilo. Então a gente precisa descobrir que pessoa somos nós. Nós somos uma pessoa mais tranquila, mais resiliente, talvez mais desencanada, ou a gente é uma pessoa muito encanada, que fica mal por coisas pequenas, que se apega a detalhes. A gente precisa se conhecer. Esse talvez seja o primeiro passo. Todos os vídeos que a gente for fazer aqui desse tema, fique bem, falando aí um pouquinho de saúde mental, analisando outros vídeos, eu vou fazer uma ressalva. Este vídeo aqui não é feito para trazer nenhum diagnóstico, não é feito para te dizer se você está bem ou se você não está bem. Esse vídeo aqui não é feito para resolver os seus problemas. Esse vídeo aqui é feito somente para compartilhar informações, quando a gente trouxer as informações dos estudiosos, como Facundo Manes, por exemplo, que é um neurocientista, é um médico, ele está trazendo informações de estudos, e eu vou trazer também a minha opinião, que não é a opinião de um médico, é a opinião de um profissional com uma larga experiência. Então eu quero trazer aqui para você experiências do mundo corporativo. Quando você vai, por exemplo, em um psicólogo ou um psiquiatra, ele tem muitas ferramentas para trabalhar com uma série de coisas, mas tem um aspecto que talvez falte para a análise dele e que a gente pode tentar trazer aqui, que é a análise do mundo corporativo. O que exatamente o mundo corporativo exige da gente e o que a gente pode aprender ao longo do tempo para ficar melhor dentro do mundo corporativo. Mas isso não substitui uma consulta com um profissional adequadamente capacitado para manusear essa situação aí. Tá bom? Vamos lá então. Ele disse que 30% é herança genética e os outros 70%. Qual será o fator mais importante para você ficar bem? Una de las cosas que nos da más bienestar y que yo recomiendo es tener vínculos humanos. Si ustedes me preguntan a mí cómo podría resumir en 2 palabras el órgano más complejo del universo, que es el cerebro, yo les diría, es una tarea difícil resumir en 2 palabras el órgano más complejo del universo. Yo les diría, es un órgano social. Ele está dizendo o seguinte: uma das coisas que está comprovado que traz maior bem-estar é ter vínculos humanos. Então, o que ele está dizendo aqui é que se ele tivesse que resumir o cérebro em 2 palavras, ele diria que é um órgão social. Ou seja, para você ter o seu cérebro sadio, funcionando bem, uma das coisas mais importantes, ele não falou nada de porcentagem, mas uma das coisas mais importantes, uma das chaves, vínculos humanos. E, obviamente, a gente sabe que os vínculos humanos, quando a gente está... Ele vai explicar um pouquinho, mas quando a gente está falando de vínculos humanos, obviamente, a gente está falando de pessoas que nos fazem bem, que é outro ponto para ter bastante cuidado. Algumas vezes a gente não consegue visualizar ou perceber claramente as pessoas que nos fazem bem e as pessoas que não nos fazem bem. Ele vai comentar um pouquinho isso agora. Es más, muchos piensan que la capacidad de vivir en grupos complejos que adquirió nuestra especie fue clave para tener este cerebro que hoy disfrutamos. Nosotros entendemos claramente que cuando tenemos sed hay cambios cerebrales que nos llevan a buscar líquido. Entendemos claramente que cuando tenemos hambre debe haber cambios cerebrales que nos llevan a buscar alimentos. Pero tenemos que entender que cuando nos sentimos solos, aislados socialmente, el cerebro también entra en autopreservación. O sea que estoy planteando que estar conectado con otro vínculo humano es tan necesario como comer o beber. Y esto no lo resuelve 100 amigos en Facebook. El vínculo humano es irreemplazable. Nosotros, repito, somos seres sociales. Parte de nuestro cerebro, parte de la complejidad de nuestro cerebro es en parte a la complejidad que adquirió nuestra especie para vivir en grupos grandes y complejos. Muito bem.
Ele está dizendo o seguinte: a gente já sabe, a gente aceita muito bem que quando a gente está com sede ou quando a gente está com fome, a gente tem câmbios, olha o Sabino, a gente tem mudanças cerebrais que fazem a gente buscar água ou buscar comida. E a gente consegue entender que o cérebro, ele tem esses mecanismos que fazem a gente ter um comportamento de uma forma ou de outra quando a gente está com fome ou quando a gente está com sede. Se você ficar com muita fome, você vai começar a entrar num modo defensivo da própria vida, e você vai começar cada vez mais fazer coisas diferentes que você não faria num estado normal para preservar a sua própria vida. Por isso que, obviamente, quando alguém está com fome, às vezes comete atos que não cometeria normalmente se não tivesse numa situação dessa, né? Mas isso é um outro papo. Ele disse assim: a gente aceita bem isso. O que a gente às vezes não sabe ou não aceita muito bem é que quando a gente está sozinho, quando a gente está se sentindo sozinho, quando a gente está se sentindo fora de uma comunidade, de um grupo humano, a gente também entra nesse estado defensivo. O nosso cérebro, ele está programado para viver em sociedade. Obviamente que alguém vai falar assim: poxa, Sabino, mas eu gosto de ficar sozinho. Existem tipos de cérebro e tipos de cérebro, mas algumas vezes, quando você diz eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro ficar sozinha, pode ser já um pouco um método do cérebro, um método defensivo do cérebro, por medo de uma rejeição, e talvez esteja faltando encontrar um grupo legal, né? Encontrar a minha galera. Eu tive num evento aí há umas 2 semanas, né? Eu já nem sei mais quanto tempo foi. E aí saiu uma conversa lá dessa, né? De um pessoal que achou lá na análise de negócio, né? No evento ali do IIBA Brasil, que tava... achei minha galera, porque aqui o pessoal, né, fala sobre análise de negócios, fala sobre uma série de coisas que eu via lá na empresa e ninguém olhava para isso. Então é mais ou menos isso, né? Aquela história de você encontrou um grupo onde você se encaixa bem e onde você se sente bem. E isso, segundo o Facundo, e eu quero lembrar aqui, o Facundo é um cientista, ele está olhando para essas coisas, né? Ele está trabalhando com isso, com o funcionamento do cérebro, com pesquisas e tal, e ele está dizendo que isso é algo que você não pode substituir por outra coisa. Esse vínculo humano, manter esses vínculos humanos, é alguma coisa que você não consegue reemplaçar, você não consegue substituir por nada que traga o mesmo resultado. E aí, eu me lembro quando eu trabalhei em algumas grandes empresas, não importa que empresa que é, e tinha algumas pessoas que realmente falavam assim: poxa, eu não tô mais legal aqui, mas eu vou sentir muita saudade das pessoas, né? Ou, poxa, eu vou ter que ir para outro projeto, mas esse pessoal aqui é muito legal, vou sentir saudade. E isso realmente acontece e a gente está vendo aqui que a neurociência dá respaldo para isso. A gente vai finalizar aqui esse vídeo, a gente vai finalizar aqui essa análise. Eu queria pedir mais uma vez para que você coloque nos comentários aí o que a gente analisa aqui nesse canal, o que você está achando desse formato novo de temas que a gente está trazendo. Vamos analisar outros vídeos do BBVA. Esse aqui do Facundo nós estamos finalizando. Talvez eu faça mais um amanhã ainda, né? Já vai ser sábado, também não vou me comprometer não a fazer, mas talvez eu faça mais um desse vídeo aqui, e depois a cada semana a ideia é pegar um novo vídeo e analisar esses mesmos aspectos de um novo vídeo, novos temas, né? Novas constatações, novos insights, e trazer aqui esse conteúdo que pode ajudar tanto, mas que é um conteúdo aqui que tem muito de visão pessoal também. Então acho que é um conteúdo que eu gosto muito de trazer, mas eu queria saber o que você acha. Quais outros conteúdos você quer ver aqui no canal? Tem espaço ainda para a gente trazer algumas coisas meio técnicas também que a gente já fazia, mas acho que esses assuntos aqui são bem relevantes e que podem ajudar todos os profissionais de uma maneira um pouco mais geral e de uma maneira um pouco mais
direta, né, no seu dia a dia. Não esquece, comenta aí o que você quer ver aqui no canal e também dá aquela forcinha, né? Joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, divulga esse canal aqui para a gente continuar fazendo, porque é um esforço tão grande, mas é tão legal, né? E vamos fazer valer a pena. Eu te espero semana que vem analisando um novo vídeo e trazendo novos pontos de vista para a gente trocar ideia aqui. Põe as suas ideias lá nos comentários. Vamos conversar um pouco sobre esses temas. Um abraço. Até semana que vem.